O fazendeiro, que se chamava Luiz Viana, convidou os dois para ficarem na fazenda, o que foi um ótimo. No modo de ver de Cassie, Rony, no entanto, se preocupou. O fazendeiro com certeza ficaria nos pés deles. Como ele faria para se transformar? Cassie então o tranquilizou. Vamos ficar no carro. Na hora, eu dou o sinal a você. Para se afastar, então, só preciso seguir seu rastro. Mesmo assim, Cassie, ele vai notar que sumi. Não se preocupe, Rony, eu dou um jeito. Se concentre apenas em Will, deixe o resto comigo. O resto do dia, sem maiores incidentes, a igreja foi fechada por ser uma cena de crime. Seria periciada e depois devolvida ao padre. Depois da fazenda de Luiz Viana, bem para dentro da vegetação, em uma mata pouco visitada, tinha um brejo onde ficava um casebre velho e abandonado. O antigo morador foi um idoso, um dos homens mais velhos da cidade. Viveu ali por muitos anos. Vinha à cidade de tempos em tempos para vender seus peixes e comprar mantimentos. Um dia, quando o homem não apareceu, foram procurar por ele. O encontrando morto, já em estado avançado de decomposição. Depois desse incidente, começou a circular de boca em boca que o velho casebre do homem era assombrado. Por esse motivo, aquele brejo e toda a mata próxima era pouco visitada. Sempre tinha alguém que afirmava ter visto o velho caminhando pela mata. Haviam os que acreditavam e os que não acreditavam, mas mesmo aqueles que não acreditavam não se atreviam a ir provar se era verdade ou mentira a história. Will achou o abrigo perfeito para sua estadia naquela cidade. Não seria incomodado a não ser pela caçadora, mas ele já estava esperando por isso. Quando a tarde começou a findar, ele se preparou para caçar. Will era alto, porte atlético, tinha cabelos fartos, lisos castanhos claros e olhos azuis. Sua fisionomia era bela e atraente. Conquistar uma garota não era difícil para ele. Tinha carisma e uma lábia que nunca falhou. Mas preferia não contar apenas com isso. Queria garantir que sua presa não escapasse. Então, unido a todo esse conjunto, havia uma reza que o padrasto ensinou para ele e Rony, um encantamento tirado do livro de São Cipriano, que garantia o controle de sua presa. Ele só precisava que ela prestasse atenção nele por tempo suficiente para ficarem sob seu controle. Ele havia roubado roupas limpas, se vestiu e fez a reza aprendida há muito tempo, e saiu. Fora para a cidade e notou que a praça estava com pouco movimento. Conseguiu causar impacto, Will. Ele pensou. Poucas pessoas ainda estavam por ali, a maioria aquecendo os ânimos na aguardente. Os locais mais movimentados naquela noite eram os bares e um bordel no final da praça. Ele então atravessou a praça, optando por se divertir no bordel. Ao passar pela porta do bar, ouviu a conversa de dois peões. Um falava arrastado por já estar muito alcoolizado. Disse: Seu Luiz acha que vai dar conta daquele bicho com aqueles dois só. Um deles é uma mulher. Não tá vendo que isso não vai dar certo. Mulher caçando, nunca conheci uma que fizesse isso direito. Ainda mais um bicho daquele. Mulher só serve para umas coisas. E nós sabemos bem que coisas são essas. Todos riram do comentário do homem e acrescentaram mais obscenidade às suas palavras. Will estremeceu, reconheceu as palavras de seu padrasto nas daquele homem. Era daquele jeito que ele enxergava as mulheres. E no final, ele estava certo. Elas eram fracas e cediam na primeira porrada que levavam. Acabavam fazendo tudo o que ele queria e como ele queria. Enquanto caminhava, lembrou das que foram morar com eles, cheias de boas intenções, prometendo cuidar dele e de Rony. Mas depois da primeira surra, elas descontavam a raiva neles.
Durante a noite, eles sofriam com o padrasto, e durante o dia, nas mãos das vadias que ele levava para ficar no lugar da mãe deles. Porque não me ouviu, eu avisei, eu contei o que ele fazia com a gente. E você preferiu acreditar nele, nos deixou sozinhos, morreu e nos deixou sozinhos com aquela escória que escolheu para ocupar o lugar de nosso pai. Vocês são todas iguais. Na primeira sua, viram as vadias que são. Seus pensamentos foram interrompidos por uma voz feminina que vinha da penumbra. Falando sozinho, bonitão. Ele se virou para a penumbra e seus olhos, que já brilhavam em vermelho por conta do ódio aflorado, assustou a jovem, que ficou parada olhando para ele. Will sorriu e se aproximou dela, mas parou bruscamente. Sua respiração ficou acelerada, seu coração começou a bater descompassadamente, enquanto ele se perguntava em pensamento: Como? Como isso é possível? Você está morta! Está morta! A garota continuava assustada e então quebrou o silêncio perguntando: Você está bem? A surpresa na fisionomia de Will deu lugar ao ódio. Aquela garota à sua frente, provavelmente uma mulher de vida fácil, era a cópia de sua mãe. Aquilo o enfureceu e sua transformação se deu início. A garota entrou em pânico e correu pela rua em desespero. Mas naquelas horas, os bêbados e as rameiras estavam pela rua. Ela corre apavorada e logo escuta um galope forte ecoar pela rua e rosnados vindo em sua direção. Ela invade o bordel em completo terror, mas antes que pudesse dizer algo, um imenso lobisomem salta sobre ela e com fúria começa a rasgá-la com suas garras e morder seu corpo, arrancando pedaços de carne. Enquanto faz isso, Will grita para ela: Porque voltou? Porque voltou? Olhe para mim, olhe o que me tornei. Isso é culpa sua! Culpa sua! Deixou que ele fizesse isso com a gente. Deixou que ele nos condenasse a ser um monstro que ele era. Para os que assistiram àquela carnificina, eram apenas rosnados que se ouviam. O sangue e os pedaços do corpo da mulher estavam por toda a sala, e os clientes gritavam em pânico por todo o local. Ao perceber aquelas pessoas gritando, Will investiu sobre elas, as rasgando, mordendo e despedaçando. O bordel, que horas atrás se ouvia sons de risos e música, agora emitia gritos de terror e desespero. Os rosnados de Will eram ouvidos do lado de fora do estabelecimento. Todos que tentavam sair eram agarrados por ele e despedaçados com fúria e ódio. O sangue escorria pelos degraus do bordel, carregando parte de carnes e órgãos. Os bêbados, atraídos pelos gritos, não se atreveram a entrar, mas ligaram para a polícia, que não acreditou no que eles diziam, por estarem com uma voz embolada, visivelmente alcoolizados. Os policiais imaginaram que estariam pregando um trote na polícia. Quase uma hora depois, quando o vizinho ligou desesperado, foi que resolveram averiguar. A viatura chegou a tempo de ver um enorme lobisomem saltar pela janela, ainda pingando sangue de seus pelos, e depois de encarar os policiais em choque, ele deu um uivo e sumiu na escuridão, correndo pelas vielas e becos até chegar à mata. Se chegaram até aqui, meu muito obrigado. Deem um like, curtam, recomendem o canal. Até o próximo e último capítulo de A Caçadora e o Lobisomem.